Como saber a hora de desistir da startup? Aquele momento em que a gente toma a decisão de encerrar o negócio. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. E essa dúvida sobre o momento em que a gente vai efetivamente fechar o negócio, fechar a startup, essa é uma dúvida que é absolutamente comum para todos os empreendedores. Inclusive, para muitos é o chamado tabu, ou seja, aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente não comenta, aquilo que a gente evita a todo custo. É óbvio, ninguém quer que o negócio seja fechado, ninguém abre um negócio para fechar, mas o fato é que há situações que efetivamente a gente vai entender que o fechamento é a forma mais prudente para encerrar um negócio e encerrar uma situação, uma etapa de vida. Nós trabalhamos a favor para que isso não aconteça, mas precisa saber o momento. Só que a grande questão é, quando é esse momento? Qual a diferença entre persistência, resiliência e insistir em algo que não dá certo? Quando é que a gente de fato toma essa decisão? Em que momento que a gente vai tomar essa decisão? Em quais circunstâncias que a gente precisa fazer essa questão? Porque no final das contas, essa é uma decisão muito difícil para todo empreendedor. E há inclusive uma alta carga de culpa, de responsabilização, de achar que o erro é todo seu. Ou seja, tem algumas coisas que realmente são muito complexas aqui dentro dessa realidade e que muita gente não está preparado para lidar com isso. Então, esse conteúdo aqui é justamente para você, empreendedor, primeiro ficar tranquilo nessa questão, faz parte do processo, faz parte da natureza dos negócios, a gente trabalha para que não aconteça, mas como diferenciar? Como é que eu sei, de fato, o que me leva a tomar a decisão que não, aqui não vale mais a pena insistir, ou, principalmente, dadas as circunstâncias, quando é que você não pode desistir? Porque esse também é um outro ponto. As pessoas acabam desistindo muito fácil frente a desafios que naturalmente vão acontecer o tempo todo. Então, eu peço para que você acompanhe esse conteúdo. Ele é cheio de informações técnicas, não são opinativas. A gente vai trabalhar com uma estrutura, né, consistente de sinais que evidenciam um momento de transição, o que a gente deve levar em consideração nesse processo, o que a gente tem que assumir como nossa responsabilidade, o que a gente tem que assumir como algo que é externo, todas essas questões sem vitimização, sem culpabilidade, ou seja, de uma maneira profissional, direta, com tranquilidade, porque no final das contas aqui é empreendedor para empreendedor, papo reto, vai ser aqui na tela do meu computador, com estrutura científica trabalhada nessa questão, o que a literatura trabalha, o que a prática trabalha. Hoje, coincidentemente, eu estava mentorando uma das startups e essa pergunta veio à tona. Puxa vida, quando é que eu tomo a decisão de fechar? E aqui a grande questão é que durante o processo de mentoria, o que eu vou compartilhar para vocês foi passado para essa startup. O que eu quero compartilhar, inclusive, é que essa é uma dúvida real, justa, honesta. Muita gente tem. E eu sei que você também provavelmente enfrentou isso como um dos seus medos, algum dos fantasmas, né? Aquilo que a gente não fala a respeito, aquilo que a gente não cita o nome, né? Então, aquilo que é o tabu. Então, vamos lá, vamos tratar sobre isso de uma maneira direcionada. E é por isso, perdão, que eu peço para que você inscreva no nosso canal. Acompanhe o conteúdo, porque esse conteúdo é relevante, empreendedor para empreendedor, direto ao assunto aqui na tela do computador, para que você possa fazer o acompanhamento, ok? Vamos direto então ao assunto aqui? Vamos lá. A gente está aqui tratando sobre como saber a hora de desistir da startup. Quando que é essa hora de desistir? Até quando que eu devo insistir? Né? Qual que é a diferença? Porque tem uma diferença muito clara entre resiliência, que infelizmente muita gente não tem, e desiste fácil, mas desiste muito fácil. E a grande questão aqui não é você desistir e morrer o assunto. Não, você desistiu, você abriu espaço para o mercado, gerou frustração, gerou desdobramentos, né? Então, a grande questão, a ausência de resiliência, a gente tem que entender como um ponto falho que precisa ser coberto. Eu sei que o que eu estou falando aqui é difícil de escutar, mas a falta de resiliência é um dos pontos que faz com que muitas empresas
prematuramente deixem de atuar justamente porque o empreendedor não soube lidar com a situação, não soube lidar com o tranco, certo? Agora, tem uma diferença entre resiliência, o fato de você aguentar o tranco, aguentar as pancadas e insistir em algo que não tem futuro. Esse é o grande medo da maior parte dos empreendedores, é não saber de separar e aí começar a entrar numa bola de neve, entrar numa espiral que não tem mais volta, que aí você começa a comprometer uma série de questões, começa a comprometer a sua situação de mercado, ou seja, então tem alguns pontos aqui que são importantes aí para a gente ficar atento, tá? Nós vamos tratar todos eles. Então, para que a gente possa acompanhar, a primeira coisa é a gente ter a noção que nós estamos no mercado de startups, de inovação e que a mudança é contínua. Tem uma dinâmica de mercado muito mais agressiva do que os meios convencionais. Se o mercado convencional já é agressivo, no mercado de startups é muito mais. Existe uma mudança contínua, a dinâmica do mercado é muito grande. E é por isso que a consciência do risco do negócio deve existir. A gente tem que ter a noção que existe um risco atrelado ao negócio, mas não é porque existe esse risco que não vai acontecer, né, uma situação de mercado. A gente não pode acreditar que isso é uma verdade, porque, de fato, o que vai acontecer é que existe um risco natural mesmo, certo? É absolutamente normal. Então, aqui a gente vai enxergar essa realidade, essa situação como algo natural. Existe realmente um risco do negócio, tem uma situação de mercado relevante, tem essas questões todas, mas é possível, é importante a gente enxergar essa questão. E ainda que o mercado seja dinâmico, o que vai acontecer é que todos os seus enfrentamentos, todas as suas ações empreendedoras vão enfrentar tanto o risco de negócio como essa dinâmica do mercado. Nós somos latinos, né? Então nós somos aí brasileiros, né? E a gente tem uma questão muito visceral que para os latinos encerrar negócio é como se eu estivesse matando um filho, arrancando um braço, sabe? Tirando um pedaço de mim. Quando a gente pega, por exemplo, culturas anglo-saxônicas, Estados Unidos, alguns países da Europa, lá tudo mais, as pessoas abrem e fecham negócios com a maior naturalidade possível e passa, inclusive, a ser aceito pelo mercado que você tenha tido falhas de negócio. Ou seja, o que vai acontecer é que as falhas do negócio, elas são literalmente bem vistas. Ou seja, vai perguntar quantos negócios você já fundou? Não, eu já fundei tantos. Ah, desses 5 negócios, 4 quebraram. Ah, tá, você tem experiência. Você já sabe o que não pode ser feito. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não, você fala que fechou um negócio para muitas pessoas. Não, isso não pode. Não, você é um perdedor. Quem disse? Você pega estudos da FGV, você pega estudos do Sebrae, né? Você pega estudos das instituições de fomento, a maioria absoluta, na verdade a maioria absoluta, né? Todas dizem que você tem mais chances, né, de ter problemas no negócio. O jogo é desigual, você tem mais chances de ter problema do que ter a solução. Por quê? Porque o mercado ele é dinâmico, ele é cruel, ele tem a dificuldade. Sim, o que precisa? Fazer com método, com certeza. Mas o risco está aí. E provavelmente você vai enfrentar mais desafios do que facilidades. Agora, em nenhum momento, nenhuma dessas instituições, nenhum dos estudos, a própria tese do meu doutorado, até a dissertação do meu mestrado, foram relacionados à sobrevivência de negócios, direcionamento. Em qualquer estudo que você encontrar, você vai enxergar de fato que os desafios existem, mas é possível. Por que a gente diz que é possível? Porque os negócios estão aí. Essa é a grande questão. Eles estão aí na rua, você vai, você cruza com ele, você consome os produtos. Então, sim, os produtos eles estão aí disponíveis. E a nossa cultura, né, então a nossa influência cultural sobre persistência pode levar determinados empreendedores a ir no limite do risco, né? Quer dizer, passar do limite do risco, que inclusive coloca o patrimônio da família em jogo, e você se vê numa situação que entrou numa espiral que você já não consegue mais sair,
e entra naquela questão que já afeta a sua saúde, família, amigos, já destrói o casamento, os filhos brigam, porque você passou dos limites. Então, sim, no ambiente latino, né, nós brasileiros, a gente tem essa questão de que não, você não pode fechar negócio, porque fechar negócio é sinal de perda, de você é um perdedor. Não, tem um limite para isso, tá? Então a gente vai trabalhar o limite do que é aceito ou não é. Aqui a gente vai trabalhar com consistência, certo? Então, você precisa ser persistente, você precisa ser resiliente, sim, mas tem sinais que não devem ser ignorados. Eu vou trabalhar com vocês justamente estes sinais, que é o que nos interessa, ok? E também é um ponto importante a natureza da demografia das empresas. O que significa isso? Né? Quando a gente fala da demografia das empresas, a gente está falando que empresas elas nascem, empresas sobrevivem, seguem o jogo e num determinado momento as empresas morrem. É parte da nossa natureza. Então, se nós seres humanos abrimos e fechamos, né, no sentido, né, nós nascemos, vivemos e um dia nós vamos embora, né, as empresas também. O que a gente trabalha é o conceito de perenidade das empresas. Então, se você observar, empresas que têm mais de 50 anos de existência, provavelmente, né, elas passaram por um sinal de perenidade, ou seja, elas no mínimo não dependeram de um empreendedor só e foi feito, no mínimo, um processo de transição do poder, certo? Porque se ela tem 50 anos, a pessoa ela começou a trabalhar na empresa, foi para o final com 70 anos, com 80 anos, com 100 anos, né? Então você pode ver, as empresas chamadas empresas centenárias, tem vários estudos que identificam o que faz com que as empresas tenham longevidade, né? Ou seja, elas souberam profissionalizar os processos, elas souberam automatizar os processos, elas souberam trabalhar com cadeias de comando, hierarquia, delegação de poderes, delegação de atividades. Muitas empresas são compostas por um empreendedor e essa empresa ela depende exclusivamente da atuação desse empreendedor. E isso aumenta as chances de fracasso do negócio, de esgotamento, né, físico, intelectual, emocional, né, do empreendedor. Então tem sinais de fato que a gente precisa identificar, que eu vou trabalhar aqui com vocês com bastante clareza, com bastante tranquilidade. Não precisa nem se assustar, mas também a gente tem que ficar sempre monitorando a situação do mercado. Então, vale a pena a gente entender que é fato, as empresas elas nascem, elas vivem, crescem e um dia elas vão finalizar, é normal. O que a gente tem que trabalhar é fazer com que as empresas tenham uma maior perenibilidade, né? Então, desculpa se eu falei incorreto, né? Que elas sejam mais perenes, ou seja, elas tenham uma longevidade o máximo possível, desde que elas gerem resultados e que elas agreguem valor para a sociedade e tudo mais, né? Então, vale a pena a gente estudar essa questão, mas ao mesmo tempo, não é porque nós temos uma influência cultural que nós, latinos, temos essa questão de que a empresa não pode fechar. Da mesma forma, a empresa ela vai viver o resto da vida, são duas inverdades. As empresas, sim, elas podem fechar, certo? Elas podem realmente fechar e elas também podem sobreviver por muitos anos, por 100, 200 anos, ok? Não tem nenhum impedimento que isso aconteça. A gente vai ter que identificar os sinais. A startup, a única questão é que ela tem um impacto muito grande logo de cara. Por quê? Porque a gente está num ambiente muito dinâmico e essas questões elas aparecem logo nos primeiros momentos. Eu já apresentei para vocês aqui a tese do Vale da Morte das startups. E você pode resgatar conteúdos aqui no canal sobre isso, tá? O Vale da Morte é uma situação muito típica das startups, que elas começam, elas têm um pequeno crescimento, ou seja, elas têm uma pequena experimentação de sucesso. Lógico que começa, ela tem uma experimentação de sucesso, ou seja, os primeiros produtos foram vendidos, as questões foram vendidas, depois ela entra numa espiral que parece que tudo dá errado e que não haja o que você faça, não há o que você altere, parece que vai dar tudo errado. E não é verdade, não é essa hora de você desistir do negócio. É importante deixar claro, certo? Não é essa hora. A maior parte das startups quebram nesse momento, quando a maior parte das startups, pasmem, elas poderiam sobreviver a esse momento
fruto de você ter a consciência do momento oportuno de você saber sair ou não, certo? É natural. Você experimenta um momento de sucesso aqui logo no começo, depois você entra numa espiral de queda porque a empresa está vivenciando, você só vai descobrir através da sua curva de experiência e depois, aí sim, depois de passar dessa parte, se não há uma recuperação, não há um direcionamento, aí sim são os sinais que a gente vai trabalhar, ok? Então, saiba que você vai passar por desafios, ok? Isso é normal. Bom, aqui vem o conceito de sucesso. O que vem a ser sucesso para você? Para alguns, sucesso é propósito. Para alguns, sucesso é eu chegar a algum lugar. Para alguns, sucesso é você conseguir um objetivo, alguma coisa. Para alguns, é se tornar relevante, ou seja, tem que ter um princípio do que é o sucesso. O que é o sucesso para você? E aqui a gente tem que entender também que essa relatividade do que é considerado sucesso para os negócios, isso pode levar à frustração de gente que botou a régua lá em cima. Você acabou de abrir empresa, você acabou de abrir startup, você quer já vender R$1 milhão, você quer ter 10 mil clientes. Quantas empresas demoraram para fazer isso? Okay? E outra, você está se comparando com aquela empresa que realmente em 48 horas conseguiu 150 mil cadastros. Para que fazer isso? Né? Por que colocar esse sarrafo lá em cima? Não há necessidade. Né? Vai equilíbrio, segue o seu tempo. Cada empresa tem a sua característica, sua questão. De repente, uma empresa A pegou uma situação de mercado mais favorável, a empresa B pegou uma situação de mercado mais desfavorável, mas o fato é que os negócios eles não são conduzidos por pequenos momentos, eles são conduzidos por processos construídos ao longo do tempo. Então, não se comparem com aquela empresa, principalmente quando a gente fala do conceito de sucesso. Você não se compara com aquela que é lá no top, lá em cima, lá o top, lá tá no topo. Você vai gerar frustração para você. Então entenda que muitas vezes o sucesso é você ir construindo uma trilha. E isso pode demorar um certo tempo, certo? E mesmo na startup, você pode demorar alguns anos. 2, 3, 4, 5 anos. Não é porque é startup que a curva é assim, rapidamente, lá em 2 semanas está resolvido tudo. Não funciona dessa forma. Tem sinais que acontecem isso? Tem startups que pegam tração? Sim, por quê? Porque o empreendedor ele acertou bem o foco de atuação, bacana, mas a maior parte das empresas elas seguem um fluxo esperado de crescimento contínuo e tudo mais. Tudo bem que as startups elas têm um crescimento maior que das empresas convencionais. Isso é normal, isso é normal. Você vai experimentar. Por pior que seja a sua startup, você vai experimentar esse crescimento mais rápido que das empresas convencionais. Isso faz parte do negócio, ok? Mas ainda assim, não é porque o crescimento é mais acelerado que eu vou ficar chateado porque eu só cresci 10% ao mês. Não, pelo amor de Deus, quantas empresas, quantas Petrobras crescem 10% ao mês? Nenhuma, as empresas são gigantescas, não conseguem crescer isso. As mal crescem aí alguns pontos, ou às vezes meio ponto, alguma coisa assim. Então, entenda, vamos calibrar o que é o conceito de sucesso. Então, quando você definir assim, algo planejado, você quer alcançar algo planejado, define isso dentro dos parâmetros de mercado. Você quer chegar a algum lugar? Defina quais são as etapas para você chegar no seu lugar. Você quer conseguir um objetivo? Defina quais são os subitens para chegar no objetivo. Você quer se tornar relevante, quer ter um propósito, quer ter um propósito para isso? Direcione, então, a atuação do seu negócio para que você possa se tornar relevante. Né? Então, aqui o que eu estou dizendo, eu estou calibrando expectativas. A gente não está falando de você fechar negócio só porque a sua expectativa não foi alcançada. Não é isso. Se você fizer por esse caminho, você vai abrir 200 negócios, os 200 estarão fora do seu padrão, porque a sua expectativa está errada, tá? Ela está distorcida, ok? Aqui é um negócio interessante, né? A gente está trabalhando sim com o conceito de resiliência, de fato, né? E a gente tem que entender isso, mas entenda que assim, resiliência é parte fundamental do negócio, porque você vai errar. Mas você não vai errar uma vez. Você vai errar muitas vezes. Todos os dias no seu negócio. Aprenda a lidar com a situação. Você vai errar várias vezes. Problemas vão acontecer o tempo todo. Inclusive coisas, obviamente, que vocês não estavam esperando. Né? Nem tudo que é planejado ocorre como esperado. Você tem um planejamento, você até pode seguir com um direcionamento, um princípio
norteador do planejamento. Né? Então você segue por aquele caminho, a seguir por esse caminho. Mas nem sempre, ainda que você siga por esse caminho, cada passo vai seguir exatamente como esperado. Isso é inocência, seria até egoísmo da nossa parte, seria até você acreditar que você é o centro do universo. Não vai acontecer isso, tá? Lembre-se, o mercado muda o padrão, ele muda o jogo, a concorrência está aí para lutar pelo espaço. Então são duas variáveis que você não tem controle nenhum. O planejamento ele não acontece como esperado. Por quê? Porque o mercado muda o jogo. Porque a concorrência também quer o seu lugar à sombra ou ao sol, que você achar melhor, tá? E por fim, eu adoro essa expressão, shit happens, certo? De vez em quando dá merda, né? Então é o que vai acontecer. De vez em quando, não importa quanto você pensa ou quanto você planeja, o que quer que seja, aparece sempre uma variável que a gente não faz a mínima ideia de onde que ela veio e ela simplesmente está aí porque faz parte do risco do negócio. E eu vou desistir? Não, não vou desistir desse jeito. Eu vou entender que isso faz parte do direcionamento dos negócios. Agora sim, vamos trabalhar agora. O quando que a gente tem que ficar atento aos sinais de mercado que são relevantes para a gente realmente entender quando que a gente precisa encerrar as atividades, ok? Vamos lá na tela do meu computador aqui para a gente saber, ok? Vamos lá. O que nós temos que enxergar é que tem 3 questões que vão, de fato, doutrinar ou direcionar a sua decisão. Então, esses são o que a gente chama de sinais consistentes, que é a hora de sair de cena, a hora que você tem que encerrar a atividade, ok? O primeiro sinal é quando nós temos mudanças de mercado muito extremas em que demonstram tendências desfavoráveis. Eu vou explicar cada um deles para você. O que significa essa mudança de mercado? Tá? A mudança de mercado vai acontecer o seguinte. O mercado ele teve uma alteração tão profunda no seu modelo de mental, seja de comportamento da sociedade, seja de como as pessoas usam as coisas, seja de como alguma interferência externa, uma legislação e tudo mais, que quando acontece essa mudança extrema e essa mudança ela demonstra uma tendência desfavorável que ela não vai se reverter, esse é o momento que você precisa sair do mercado sim. Inclusive, muitas vezes você sai antes de entrar em dívidas ou em problemas. Às vezes você sai com a empresa funcionando bem, mas você fala, não, daqui não adianta, eu vou ter que sair. Detalhe, quando eu falo sair, você tem 2 níveis, não só 2, vários níveis, mas eu quero simbolicamente aqui traduzir em 2 níveis do que a gente chama de sair. Um é você rapidamente pivotar seu negócio e troca o caminho. A outra é você fechar mesmo a startup. Né? Então, se você perceber que dá para pivotar significa trocar o direcionamento. Você vai trocar. Para que eu vou insistir nesse caminho se eu sei que a ponte está caída lá na frente? Não tem por que eu fazer isso, ok? Então você pode pivotar o negócio, você troca o negócio. Não insista no erro. Existe uma tendência desfavorável, apareceu uma legislação, tem uma mudança de mercado, uma questão comportamental. O público não consome mais isso, ou mudou a forma como ele consome, ou uma variável externa mudou as relações de consumo, de utilização, de entendimento dessa questão. Não insista mais. Troca o quanto antes. Às vezes você troca funcionando. Ou, nos casos extremos, você de fato encerra o negócio. Ok? Vamos dar alguns exemplos aqui? Nós não passamos pela pandemia. Quantos negócios que funcionavam muito bem, porque o modelo mental funcionava antes da pandemia, agora não funciona mais. Observa como o varejo físico está enfrentando desafios. Vocês já perceberam já? Por quê? Já tinha uma mudança, uma migração para o consumo do e-commerce, do varejo virtual. Com a pandemia, intensificou isso. Saímos da pandemia, voltamos à normalidade, mas essa nova normalidade apresenta que muitas coisas as pessoas se acostumaram e é difícil voltar atrás. Então, o varejo físico presencial, a loja física, seja ela de rua, de shopping, até hoje enfrenta esses desafios. Ou seja, essa é uma tendência e ela é irreversível. Então, ou
os varejos, eles transformam o seu modelo de negócio. Então, o que significa isso? Dá aquelas pivotadas, dá mudança. Eu não estou nem falando de startup aqui, tá? Estou falando do varejo, que está absolutamente consolidado aí. Está consolidado, certo? Então, você imagina a startup que está ainda acompanhando. Olha a cobrança que você está fazendo para você. Né? Sua startup começou há 2 anos, o varejo já existe há 100. Né? Então, lógico, essas mudanças vão acontecer, obviamente, então o varejo está se adaptando, ele está oferecendo mais serviços, ele está oferecendo mais entretenimento, ele está oferecendo mais serviços agregados para poder sobreviver a essas novas mudanças. Enquanto isso, abrem canais digitais para manter os volumes de vendas. Então, você vê que antes de eu jogar a toalha de vez, eles estão fazendo as alterações. Chega no momento que não tem mais torno reversível, joga a toalha, acabou, joga a toalha, sem medo. Mas fechar o negócio é pecado. Não, não é pecado. Fecha o negócio enquanto você ainda tem dinheiro. Simples assim, ok? Então esse é um exemplo. Você quer ver um outro exemplo também? Comportamentos da sociedade. Posso citar alguns clássicos aqui. Começo do século passado, as pessoas usavam chapéu e bengala. Hoje as pessoas usam boné. A pergunta que eu te faço, será que vão usar boné o resto da vida? Será mesmo? Será que daqui a 30 anos estão usando boné? Ou será que estão usando alguma outra coisa? Né? Porque há 100 anos usavam chapéu e bengala. Hoje é boné. E amanhã o que vai ser? Então a gente precisa realmente observar as tendências e se as tendências de mercado forem desfavoráveis, perdão, e com essas mudanças de mercado não voltam mais atrás, então aqui a gente está falando de mudanças irreversíveis, ok? E aí quando a gente fala de mudanças irreversíveis, quando a gente observa então o aspecto interno, coisas internas que estão dentro da sua gestão, considerados então os que nós chamamos de erros irreversíveis dentro da empresa, que podem ser os mais diversos possíveis, esses também precisam ficar atentos aí, que são sinais consistentes que você precisa encerrar a sua startup. Aqui vai desde as questões financeiras, dívidas, produtos que não estão mais tão adequados, produtos que ficaram velhos, ultrapassados, que saíram do gosto do consumidor, produtos ou serviços que a gente não tem mais tanta saída, problemas com sócios, inclusive, distribuição de tarefas, ou seja, questões que estão mais direcionadas para gestão. Quando acontece limites que você já não consegue mais retornar, esses erros irreversíveis, inclusive, que são os que são mais fáceis de serem combatidos, porque estão dentro do seu poder de gestão. Mas quando alcança essa questão, aí a gente precisa observar se tornou já insustentável. Aqui vale um ponto. Dificilmente vai ser apenas uma única variável ou um único erro. Não é assim que funciona. Na maior parte das vezes, é um conjunto de erros, uma sequência de erros de problemas de gestão que levam a uma situação insustentável. Na maior parte das vezes é um erro seguido de outro, seguido de outro, seguido de outro, durante longos períodos que levam então à insustentabilidade do negócio. Então, quando a gente considera esse sinal também como um sinal irreversível, um sinal consistente que precisa finalizar, é quando você vai fazer um planejamento e para recuperar o problema, para tentar solucionar a situação. Não estou dizendo você abandonar o barco a qualquer custo, mas você, ao observar, vai perceber que o tempo que vai ser necessário para recuperar a situação toda é maior do que o tempo que você tem para fazer a alavancagem de negócios, dessas outras questões. Então aqui vale a pena você encerrar as portas mesmo de fato, parar com a startup, encerra, faz o pagamento das dívidas. Lembre-se, dívidas precisam ser pagas, independente de você fechar ou não a empresa. Não é calote aqui que a gente está ensinando, mas sim entender quando que a gente encerra a startup. E por fim, aqui a gente fala do propósito e foco do empreendedor, que aqui é um negócio interessante. Aqui é você, empreendedor, interessado em continuar com o seu negócio. Quando a gente tem um propósito inicial, nós conduzimos a nossa atividade empreendedora. Num determinado momento em que você perde esse propósito ou você se desgastou por esse propósito por demais, isso aqui envolve desde o desgaste físico, de saúde, emocional, inclusive,
e você passa a não acreditar mais naquele projeto que você se propunha a fazer. Então, este é o momento em que a gente tem que repensar se esse projeto ele já faz algum sentido, se ele tem algo que complemente, já que a atividade empreendedora ela é muito mais do que dinheiro, ela é muito mais do que recursos, lucro, ela está muito relacionada a um desejo da gente seguir com uma atividade empreendedora. Se você percebe que esse propósito que até então fazia muito sentido para você, agora já não faz tanto sentido, então aqui vai começar a esbarrar na situação de você deixar de lado, não se dedicar, não fazer aquilo que precisa ser feito e, inevitavelmente, o seu projeto vai entrar em declínio. É importante entender que o conjunto desses fatores, né, a soma de todos esses fatores, também podem estar combinados, ou seja, pode acontecer de você já estar desgastado, o propósito já não está mais tão atrelado, começa a cometer erros, seja de gestão, seja de relacionamento, não segue mais, né, modelos de mercado. Às vezes o mercado está favorável, mas o seu modelo de negócio não é mais favorável. E para piorar, juntam variáveis de mercado que alteram o cenário, o contexto. Pode acontecer tudo junto, então aqui a gente precisa de fato repensar, de você tirar, né, botar o pé no freio, tirar o pé do acelerador, encerrar as atividades e recomeçar sob uma nova perspectiva, sob um novo prisma, com novas experiências, talvez com outros players, outros participantes, outros atuantes dentro da sua rede de contato, da a rede de relacionamento, né? Aqui vale um ponto também importante, quando a gente fala de erros irreversíveis, vale também considerar que o mercado ele pode ser favorável, eu reforço, mas pode ser o seu modelo de negócio. Nestas situações, uma simples pivotagem já soluciona a questão. Um exemplo, o mercado está direcionado para comércio, né, online, e você está muito voltado só para o presencial. Convém você pensar no online. O mercado está direcionado para uma tendência de consumo saudável, e você está com produtos que não têm, né, soluções tão saudáveis. Convém fazer uma pivotada, convém você fazer um complemento de portfólio, uma mudança nos serviços, um direcionamento, algo que agregue valor para o seu público-alvo direcionado. Isso muitas vezes já soluciona, ok? Então, o importante é, considerando todo esse recado, você vai agora saber se você está apenas cansado, né? E você apenas precisa de um pouquinho de fôlego, um pouquinho de repensar um pouco sobre as coisas. Isso se chama férias. Às vezes você precisa apenas de alguns dias para você voltar no eixo e seguir com a sua atividade. A atividade empreendedora é desgastante. Às vezes você não se permite pegar um final de semana, né? Todos nós temos boletos para pagar e tem coisa para fazer, mas se você chega no esgotamento físico e emocional, não vai conseguir conduzir. A tendência é que você queira já jogar tudo para cima. Não é assim que funciona. A gente, de fato, encerra uma atividade quando a gente observa que a tendência ela é ampla e é irreversível. Fora isso, você precisa insistir o quanto você puder, né? Lógico, respeitar os seus limites orçamentários, seus limites físicos e emocionais, mas aqui ainda tem espaço. Então você toma a decisão de uma maneira consciente. No final das contas, você já sabe, a gente está trabalhando para que você tenha sucesso no seu negócio. Gostou desse conteúdo? Fez sentido para você? Enfrentou alguns medos, alguns desafios? Enfrentou aí alguns fantasmas nessa questão? Inscreva-se no nosso canal, curta esse conteúdo. Eu fico por aqui, desejo um grande abraço, até a próxima transmissão. Mande suas dúvidas que elas serão respondidas. Grande abraço, valeu, tchau.